Fala família, Liga Igor falando, mais uma semana se inicia no mercado de criptomoedas e hoje você vai saber tudo o que você precisa para começar bem a semana. Vamos atualizar também diversos indicadores que estão nos guiando aí para ver até onde o Bitcoin pode chegar, mais ou menos em qual estágio do ciclo nós estamos e tudo que vocês já sabem que nós sempre atualizamos aqui. Então já deixa o like, ativa a notificação e não deixa de ver nosso clube de membros. A gente tá com conteúdos exclusivos todos os dias, não deixa de conferir, o link tá na descrição do vídeo. Vamos que vamos, família. A grande verdade é que eu sei que quando o Bitcoin ele volta abaixo de 70 mil dólares, muita gente volta a dar aquela desanimada, muita gente já volta, né, a não se interessar mais pelo mercado, mas a grande verdade é o que eu digo para vocês: Bitcoin acima de 70, aí todo mundo já se anima, aí volta, todo mundo já fica triste de novo, e é justamente isso que as zonas de acumulação elas causam, nessas misturas de sentimento que na verdade vão corroendo a gente por dentro. Só que se a gente parar e fazer um zoom out aí, botar um zoom out, a gente nota que o Bitcoin está parado desde o início de fevereiro ou desde o final de janeiro, e é assim que é o comportamento do ativo, né? Ele cai de forma acentuada, muito rápida, e aí depois passa várias semanas acumulando, esperando essas duas médias móveis chegaram, de 20 e 21 semanas, que são aí o que eu chamo de Bull Market Support Band, e a gente nota que aconteceu de novo, né? Está acontecendo de novo. Bitcoin cai muito rápido, aqui 3 semanas praticamente vertical, e agora estamos acumulando, esperando essas médias móveis chegarem. Elas caem a cada semana, então o que na semana passada a gente estava em torno de 80 mil dólares com 700, a média móvel mais baixa. Essa semana já estamos aí com as duas médias móveis abaixo de 80 mil dólares, então já estamos em 79 mil dólares. Isso significa que a cada semana elas vêm caindo. Por mais que os preços não subam, eles continuem lateralizando, vamos ter essa interação em algum momento, e aí, né, muito provavelmente a gente vai ter o próximo movimento, que será de rompimento das médias móveis, e isso seria positivo, ou da continuação de queda, que ciclicamente é o que aponta, né, família? A gente sabe que ciclicamente estamos vivendo um ano aí de bear market, caso a história volte a rimar, sempre de 4 em 4 anos, o último aqui foi todo 2022, mas não é para ficar triste por causa disso, afinal de contas, são aqui que moram as grandes oportunidades, né? Aqui que a sua vida realmente muda quando você compra numa região ali de extrema venda, extremo desvalorização do ativo, e aí depois você deixa o tempo trabalhar para você. Bitcoin ele entra novamente numa jornada aí de 2, 3 anos em busca de um novo topo histórico, e aí realmente seu retorno sobre investimento ele é imbatível. Tudo isso eu estou falando em 4, 3 anos, essas coisas todas acontecem. Então também não é que é um super longo prazo de 10, 15 anos. Não, a gente está falando de 4 em 4 anos. Então realmente, ao que tudo indica, pelo menos é o que está nos mostrando, a história está rimando. A gente teve um topo, né, no timing que a gente sempre teve, último trimestre do ano, depois do halving, apesar de não ter sido um retorno de investimento como a gente esperava. O timing ele foi muito similar, o último trimestre do ano após o halving, e agora estamos tendo um bear market no ano posterior, como sempre foi, tá? Até o momento, realmente as coisas estão muito semelhantes, e então isso significaria, né, que realmente a gente vai ter um ano lateralizado, chato, e até mesmo buscar mais quedas para os preços, mais uma vez, se a história rimar. Ninguém tem bola de cristal, ninguém sabe exatamente o que vai acontecer, mas isso também não invalida o que eu venho falando para vocês, que já é um preço bem interessante aqui para o longo prazo. Afinal de contas, nós não temos, né, como prever o futuro. Então a gente tem que executar uma estratégia bem definida. Vocês sabem que a minha dollar cost average por intensidade. A gente começa a ver uma acumulação por parte de baleias, isso é significativo. A gente nota que o número de baleias entre 1.000 e 10 mil bitcoins realmente está se intensificando muito no mercado, e é exatamente isso que ocorre nos grandes bear markets. Eu peguei aqui também a quantidade de Bitcoin que está na mão dos holders de longo prazo, ou seja, pessoas que veem valor nativo, né, porque elas carregam ele para o longo prazo, e é muito simples de ler o comportamento dessas carteiras. Vocês notam que durante todo o bear market elas vão acumulando, e aí nos bull markets, nesses topos, vocês notam que elas vão vendendo, né? A gente nota que a linha azul cai. Aí todo bear market acumula de novo, e bull market vende. Todo bear market volta a acumular, e bear market vende. Aí bear market volta a acumular, e bull market vende. É tão simples quando a gente olha, né, quando a gente dá esse zoom out. Existe coisa mais prática do que isso? Você vai acumulando,
durante todo aquele período que o Bitcoin está desvalorizado, está em bear market, está em mercado de urso, está um mercado chato. E aí, quando o mercado fica eufórico, quando vira para bull market, uns grandes ciclos de alta, você vai e vende. Não é tão simples, né? No macro, a gente consegue notar esse comportamento. Só que a gente sabe que a verdade é que no dia a dia, né, as pessoas são muito influenciadas aí por ruídos externos, não conseguem executar. Ah, não vou comprar agora porque vai cair mais. Ou ah, não vou vender agora porque vai subir mais. Enfim, a gente sempre acaba sendo influenciado. Por isso é importante sempre ter essa visão de zoom out. E a gente nota que aconteceu mais uma vez, né? Durante todo o movimento que a gente teve nos últimos 2 anos de alta, eles foram vendendo, até fizeram acumulações entre topos. E mais recentemente também, desde o ano passado, quando o Bitcoin alcançou um time high, esse grupo volta a vender, só que agora esse grupo volta à acumulação. Então, o que eu estou falando para vocês não é que eles cravam o fundo, então o fundo já foi visto, então o Bitcoin não pode cair mais. Não, não é nada disso que isso aqui está significando. Isso aqui significa só que esse grupo, como a gente nota aqui historicamente, sempre começa a acumular em períodos que o Bitcoin ele entra em bear market. Só que esses períodos não é hoje, o fundo é hoje, então todo mundo vai comprar hoje. Não, não é isso que significa. Não é assim que funciona. É um grande período em Bitcoin de desvalorização, só que dentro desse período o Bitcoin, se a gente olhar no micro, o Bitcoin aqui no bear market, por exemplo, de 2014, chegou de $170 até $500, uma variação de 500%. E esse grupo continua a acumular, porque em bull market o Bitcoin chegou a $20 mil. Então, no intra, se a gente pegar ali no zoom in, a variação, a volatilidade é muito grande. Só que no zoom out, fica mais fácil a gente notar que são grandes períodos de acumulação, grandes períodos de desvalorização. Isso não significa que se a gente entrar neles, o Bitcoin ele fica com uma volatilidade grande. O Bitcoin pode ir sim a $50 mil e mesmo assim não vai invalidar que esse grupo já está acumulando, porque hoje já se inicia uma grande fase de Bitcoin desvalorizado. Mais uma vez, olhando para o futuro, olhando ciclicamente, tá, família? Então, isso também é bem interessante. A gente nota que, então, a gente está o Bitcoin abaixo de $70 mil, de novo em extremo medo. O Bitcoin volta ao indicador 8. A gente sabe que os conflitos também se intensificam no mundo e isso é sempre, né? Sempre causa aí um pouco de estresse nos mercados. Então a gente está com esse indicador muito baixo e historicamente a gente sabe que esse indicador, quanto mais medo o mercado tá, mais próximo nós podemos estar, pelo menos, de um fundo local, tá, família? Isso não significa, mais uma vez, que é o fundo histórico do Bitcoin, que o Bitcoin, então, ele vai começar a subir daqui para cima, né? Daqui adiante. Não, não significa isso. Mas significa que, para o longo prazo, já é um preço interessante. Pelo menos para você ir fazendo uma compra parcial, nunca utilizar todo o caixa, mas no seu dollar cost average, de repente aumentar um pouco a intensidade, usar uma intensidade no mínimo aí de 50%, eu diria, tá? Pelo menos é o que eu estou fazendo. Porque é muito claro aqui, né? Zonas de extremo medo realmente são zonas que o Bitcoin ele tende aqui a estar subvalorizado. Mas vocês notam que no bear market passado, o índice de maior medo foi nesse momento aqui, tá? Que o Bitcoin ele estava em $17 mil. E depois o Bitcoin, meses depois, 3 meses depois, chega a $15 mil. Então a gente nota que o Fear and Greed, assim como o RSI, por exemplo, que é um indicador gráfico, não necessariamente ele vai te cravar o fundo, porque a gente pode ter um mercado com menos medo e mesmo assim ser um preço menor do que está agora. Então, a gente pode chegar a um Bitcoin a $50 mil daqui a 6 meses e o medo não ser tão alto quanto a gente está vivendo agora por esse indicador. Mas o que eu gosto desses indicadores é que eles mostram mais uma vez que no macro a gente nota que já é um momento interessante, por mais que o preço ele possa vir mais baixo, mediante que ninguém sabe o futuro, então ninguém sabe exatamente se realmente vai, né, ou se o Bitcoin realmente vai mais baixo do que está agora. Para falar de altcoin, família, é o que eu venho falando para vocês, né? Não tem nem o que falar. Quem tem altcoin agora, na minha visão, é maluco, tá? No máximo ali um
Ethereum, Solana, a Solana forçando a barra, tá? Eu, sinceramente, tá? Pra mim é só Bitcoin e Ethereum mesmo. E a gente nota que mais de 40% então das altcoins, elas estão atingindo, né, suas mínimas históricas. Isso é pior do que aconteceu durante os bear market 2022 e 2023. É óbvio que agora a gente tem muito mais altcoin, então é até mais fácil, né, que a maior parte realmente caia, vire pó, não volte. Altcoin é muito complicado, cara, porque qual é o risco do Bitcoin? O risco do Bitcoin é você comprar agora, por mais que ele ainda venha a cair, a gente sabe que no longo prazo, daqui a 4, 8, 12 anos, ele sempre tende a subir, né? Devido a todo o valor que a gente acha que o Bitcoin tem. É escasso e o mundo não vai parar de imprimir dinheiro. Então esse é o Bitcoin. O risco é o tempo, é você ter que esperar. A gente não pode falar o mesmo para a maior parte das altcoins. Eu diria para 99% das altcoins a gente não pode falar o mesmo, tá? Até o Ethereum a gente fica, né, não é igual ao Bitcoin, né? Até mesmo o Ethereum não é igual ao Bitcoin. Então assim, é muito complicado você se expor a altcoins num momento como esse, porque realmente, se o mercado não corresponder, ela pode cair e pode nunca mais voltar, tá? É simples assim. Se a gente olhar aqui o Realized Price, vocês sabem que eu fico de olho aqui no Realized Price, que é o custo base, o custo médio do mercado, porque nos últimos bear market, o Bitcoin caiu abaixo desse custo, tá? Atualmente esse custo está em 54 mil dólares. Então vamos ficar de olho. Isso significa que, com certeza o Bitcoin então vai abaixo de 54 mil dólares, porque ele sempre veio abaixo? Mais uma vez, ninguém sabe o futuro. A gente tem que aceitar isso, tá? Eu tenho que aceitar, porque eu sei que vocês querem que eu fale aqui. Não, precisa comprar agora. Com certeza o Bitcoin vai abaixo de 54 mil dólares. Só que eu não posso falar isso, porque a gente tem que partir da premissa que se eu estivesse falando isso, eu estaria mentindo, cara. Porque eu não sei, na verdade, se vai, se não. Eu não sei, não. Ninguém sabe, tá, família? Ninguém tem bola de cristal. Vocês precisam aceitar. Eu sei que é difícil a gente aceitar isso, só que a gente precisa aceitar. A gente não sabe, nenhum ser humano é capaz de ter certeza 100% se o Bitcoin ele vai subir ou vai cair. Tudo é uma questão de probabilidade. Então a gente nota que existe uma probabilidade significativa, sim, do Bitcoin vir abaixo desse custo médio, que é variável. Esse custo médio daqui a 6 meses vai ser outro. Tá? O Realized Price no final do ano não vai ser mais 54 mil dólares, vai ser um pouco mais alto. Então também não se esqueçam disso. Mas sim, se a gente olhar para trás, a gente nota que os preços sempre vieram abaixo desse custo base, que hoje está em 54 mil dólares. Vocês sabem que eu, para acreditar no ciclo do Bitcoin, acredito que a gente vai ter um ano difícil, um ano chato, um ano lateral. E ainda estamos muito no início do ano, estamos no primeiro trimestre ainda, saindo do primeiro trimestre. Então, sim, tem muita água para rolar ainda esse ano. Acredito que sim, os preços podem vir abaixo desse Realized Price. Não necessariamente agora, tá? Mas atrasar mais um tempo, até subir, para depois cair. Enfim, eu acho que é um ano que vai abrir muitas oportunidades. A gente não precisa ter pressa, a gente não precisa se afobar, a gente não precisa ter FOMO, tá? Porque historicamente é um ano que entrega oportunidade. Já está entregando, né? Já está entregando. Afinal de contas, Bitcoin já veio a 59 mil dólares. Aqui em algumas corretoras, 60 mil dólares. Tá? Então, vamos ter muita calma. Eu sei que muita gente não gosta de ouvir isso, mas tem que estar feliz, cara, porque assim, se você comprar Bitcoin a 60, 50, cara, só do Bitcoin voltar, você já faz 150%. A gente tá falando de que 2 anos, no máximo, 3 anos, tá? Então, realmente, é aqui que moram as oportunidades, tá? E não quando o Bitcoin sai quebrando all-time high atrás de all-time high, ainda mais porque a gente sabe que, ciclo após ciclo, o ROI, o retorno sobre investimento depois de um all-time high é menor. E a gente viu isso. O grande exemplo foi esse ciclo. Né? Eu pensei, a maior parte pensava que o Bitcoin, principalmente as altcoins, ia entregar mais. Entregou 100% da última all-time high. Legal, beleza. Mas assim, 100% de quem comprou na última all-time high ganhou dinheiro. Ok, quem conseguiu vender, né, no topo. Mas assim, e quem comprou aqui no bear market? E quem comprou a 15? Quem comprou a 20? Esse cara ganhou 500%. Entende? Então faz muita diferença você pegar um Bitcoin desvalorizado. As grandes oportunidades moram aqui e não quando o Bitcoin sai quebrando ao time high. Então fique feliz e não triste, família, tá bom? Você quer participar dos nossos airdrops? Hoje, se eu não me engano, o Rodrigo vai fazer mais tarde na live, tá? O airdrop. Então basta ter conta aberta na Bybit, que é a parceira da Liga, que é a corretora que nós indicamos no canal para negociar criptoativos. O link está na descrição do vídeo, é totalmente gratuito, tanto a abertura de conta como também participar dos airdrops, tá? Você não gasta nada, vai ter esse primeiro contato aí com as criptos, é bem legal, mais um benefício aqui
da liga. Então, para fechar nosso conselheiro financeiro, nem estou aqui para fazer você gostar de Bitcoin, afinal de contas, você não gosta de Bitcoin, o azar é seu, não meu, tô, ótimo dia e até amanhã.